Boa noite, irmãos. A paz do Senhor seja com todo o povo de Deus. Amém? Meus irmãos, eu confesso que é um tanto difícil para mim poder estar aqui, trazendo essa palavra aqui na minha casa, porque nós estamos acostumados a estarmos reunidos na igreja, no culto. Confesso que já estou com saudade dos irmãos, mas Deus sabe de todas as coisas e há um tempo determinado para todas as coisas. O importante é que nós ainda podemos fazer a leitura da palavra de Deus, o importante é que nós ainda podemos levantar o nosso clamor e podemos oferecer o nosso culto ao Senhor. Mas confesso aos irmãos que eu estou com muita saudade já da igreja e com saudade dos irmãos. Mas eu creio que em pouco tempo Deus estará colocando tudo no seu devido lugar, porque Ele sabe de todas as coisas. E em breve nós estaremos, em nome de Jesus, estaremos ali louvando, adorando e engrandecendo ao nome do Senhor. Queridos irmãos, eu quero pedir aos irmãos que nesta noite estejam aí abrindo a sua Bíblia para podermos fazer a leitura da palavra do Senhor em Mateus capítulo 14, versículo de número 22. O livro de Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22. Enquanto os irmãos estão aí, procurando na sua Bíblia, eu quero aí estar passando alguns recados, porque aproveitar esse momento para falar aos irmãos que não deixe de ouvir a palavra, que não deixe de orar, que consagre as suas vidas, que esteja orando, buscando ao Senhor, que estejam fazendo propósitos de oração, como Daniel fez, consagrando a vida de vocês. Enfim, vamos orar. Vamos orar não só pela nação brasileira, mas vamos orar por todos os países, por todos os médicos, por todos aqueles que estão enfermos, por todos aqueles que estão passando agora por este vale, por esse vale da sombra da morte. Porque, queira ou não, é este vale que o mundo está tendo que enfrentar. É o vale da sombra da morte. Mas a palavra de Deus, ela deixa bem claro, que nenhuma praga, nenhuma peste, nenhuma mortandade que assola ao meio-dia, nem praga que anda na escuridão, teria poder, de derrubar aqueles que são separados, aqueles que são escolhidos do Senhor. Então vamos manter, a nossa oração, não vamos deixar de estarmos aí buscando ao Senhor, porque essa batalha, essa peleja que nós teremos que enfrentar, nós teremos que enfrentar com o joelho no chão. E querendo lembrar aos irmãos que todo domingo às 18 horas nós estaremos aí fazendo a leitura da palavra, estaremos tendo um momento para estarmos aí em comunhão uns com os outros, ouvindo aquilo que o Espírito Santo tem para falar com todos nós. Na quarta-feira, 7h30, 19h30, eu estarei novamente trazendo uma mensagem da parte do Senhor para cada um dos irmãos aí, que tem congregado conosco e, enfim, todos aqueles que também não congregam conosco. É com muita satisfação nós teremos o prazer de estarmos aí trazendo uma palavra da parte de Deus. E lembrando também que na sexta-feira, nós estaremos aí, em nome de Jesus, também trazendo uma palavra para todos os irmãos a partir das 19h30. Lembrando que na quarta-feira nós estaremos aí mantendo a campanha, estaremos aí entrando no terceiro elo da campanha, a purificação da família. Cada um deverá aí estar colocando a sua água, que nós estaremos orando, enfim. No dia da palavra eu estarei aí explicando para talvez aqueles que não entraram, mas querem entrar, estar participando desta campanha de oração conosco, em nome de Jesus. Queridos irmãos, aqueles que encontraram, Mateus capítulo de número 14, versículo de número 22, vamos estar fazendo a leitura da palavra do Senhor. Em seguida, Jesus ordenou aos seus discípulos que entrassem no barco e fosse diante dele a outra margem do lago. Enquanto isso, ele despedira a multidão.
E despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E já o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Querido Deus e amado Pai, nós colocamos diante do Senhor a nossa vida. Colocamos cada um, Senhor meu Pai, que está agora, Senhor Jesus, aí com a sua Bíblia aberta, que está com seus olhos fechados. Senhor, em qualquer lugar, meu Deus, que esta pregação chegar, Senhor, que as vidas sejam alcançadas, que as almas sejam alcançadas, que a tua obra seja feita, que o teu Espírito Santo possa aí estar fazendo tudo conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Meu Deus, nós colocamos diante do Senhor nesta noite, Senhor, a nossa entrega, a nossa alma. Entregamos, Senhor, derramamos o nosso coração, pedindo ao Senhor que venha tocar em nós, que venha tocar no nosso lar, que venha tocar nos nossos familiares, que venha estender as tuas mãos, meu Pai, não só sobre as nossas vidas, mas também que venha alcançar todos aqueles que estão vivendo um momento de dificuldade, que estão enfrentando um momento de tribulação, que estão passando momentos angustiantes. Ó Deus, nós clamamos agora que onde quer que essa palavra entre, onde quer, Senhor, que esta palavra chegue, que um milagre aconteça, que haja, Senhor meu Deus, meu Pai, o mover do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. A palavra que eu fiz a leitura nesta noite é uma palavra que eu venho trazer da parte do Senhor para todos os irmãos, uma palavra que é muito conhecida, creio que a maioria dos irmãos já ouviram, né? Tanto na igreja como outros pregadores falando e trazendo uma mensagem sobre a palavra que diz: Jesus anda sobre o mar. O texto diz que logo após o término de um culto, que havia cerca de 5.000 pessoas, diz o texto que Jesus despede a multidão. Essa multidão que foi despedida por Jesus estava saciada, tanto fisicamente como espiritualmente, porque diz o texto que esta multidão havia visto Jesus operar um grande milagre. E qual foi este milagre? Jesus havia ali saciado a fome deles. Jesus havia ali feito um grande milagre e havia ali saciado a fome de todos que estavam ali. Jesus havia multiplicado 5 pães e os 2 peixes. Ele levou os seus olhos aos céus e ali entregou, levantou as suas mãos e pediu a Deus que abençoasse, a todos que estavam ali, e partiu, e abençoou, partiu aquele pão e deu aos seus discípulos, e aquele pão e aqueles peixes alimentaram aquela multidão. Enfim, nesta noite eu não quero falar com os irmãos a respeito da multiplicação dos pães e dos peixes, não. Nós vamos falar nesta noite sobre algo totalmente diferente que o Espírito de Deus colocou no meu coração. Às vezes, nós achamos, porque nós estamos próximos de Deus, porque somos servos de Deus, escolhidos do Senhor, muitas das vezes nós achamos que jamais seremos provados, que não iremos ter que passar por algumas dificuldades, não teremos que enfrentar alguns tempos difíceis na nossa vida. Mas isto, meus irmãos, não acontece, porque se nós estamos perto do Senhor, se nós estamos andando com o Senhor, nós teremos que, às vezes, temos que enfrentar alguns momentos difíceis na nossa vida, teremos que passar por momentos, às vezes, de crise, às vezes teremos que passar por coisas que, às vezes, o ímpio não passa. Teremos que enfrentar, às vezes, momentos tão difíceis que nós, às vezes, vamos pensar: por que que eu estou passando isso? Por que que eu estou enfrentando isso? Tudo que nós passamos e enfrentamos na nossa vida é por permissão de Deus.
Às vezes, quando nós estamos vivendo momentos bons na nossa vida, nós achamos que Deus está no controle, que estamos passando aquilo, estamos recebendo aquele tempo bom na nossa vida, porque Deus está nos abençoando, porque Deus está ali fazendo nós prosperarmos, enfim. Todas as vezes que tudo está bem na nossa vida, nós acreditamos, na maioria das vezes, que Deus está do nosso lado. Mas nos momentos difíceis da nossa vida, nos momentos de dificuldade, às vezes nós questionamos aonde está Deus. Por que Deus não responde? Por que Deus não dá o livramento? Por que Deus não faz o milagre? E na maioria das vezes, às vezes nós perguntamos se Deus está conosco, se Deus continua ao nosso lado ou se Ele nos abandonou. Eu quero dizer para todos os irmãos nesta noite que Jesus passou o que passou, enfrentou o que enfrentou e Deus sempre esteve com Ele. Esteve de uma forma sobrenatural com Jesus. O Espírito Santo esteve com Jesus o tempo todo. Esteve ali a cada instante, a cada momento. Eu quero dizer para você nessa noite, que está passando por alguma prova difícil, que está enfrentando talvez o vale da sombra da morte, saiba que o Senhor é contigo. Saiba que Deus não te desamparou e que Ele não vai te desamparar. E que tudo acontece porque há um propósito em tudo aquilo que Deus faz. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que servem a Deus. Depois que o Senhor Jesus despede essa multidão, enquanto Ele está despedindo, antes, Ele chama os seus discípulos e dá uma ordem. O texto não diz que Jesus chegou até os seus discípulos e disse: vocês devem entrar ali no barco, vão para o outro lado. Não, a palavra também não diz que Jesus chegou ali tranquilo, dizendo: olha, eu quero pedir para vocês que vocês devem ir para o outro lado, que vocês devem entrar nesse barco e devem aí atravessar as margens do lago. Não, o texto diz que Jesus ordenou, Ele deu a ordem para que os seus discípulos entrassem naquele barco e atravessassem para a outra margem. Ele deu a ordem. Quando Jesus está no controle da nossa vida, nós temos que obedecer. Seja o que for a ordem, seja a ordem qual for, nós temos que obedecer. Muitas das vezes nós passamos por infinitos problemas e dificuldades que nunca acabam, que às vezes nós não conseguimos superar, porque às vezes o Senhor está dizendo: entra no barco, e nós não queremos entrar. Muitas das vezes o Senhor está dizendo: fica, aquieta, e nós estamos aí desobedecendo aquilo que o Senhor está ordenando, está dizendo e está nos orientando. Muitas das vezes nós pagamos um preço muito alto, porque nós não queremos fazer a vontade de Deus, não queremos obedecer à voz do Senhor. E Deus, Ele, em tudo que Ele faz, tudo que acontece, tudo que Ele ordena, é o melhor para mim e para você. Aqui diz o texto que Ele chama os seus discípulos. Estes homens estavam acostumados a andar com Cristo. Estes homens ali estavam todo o tempo com o Senhor Jesus Cristo. Mas quando eles recebem esta ordem, o Senhor diz para eles que atravessassem do outro lado e fossem para as outras bandas ali do lago. E diz a palavra que eles ficaram meio que revoltados, vamos usar a palavra. Não sei porquê, o texto não explica o porquê, mas quando eles recebem essa palavra da parte de Deus, da parte de Jesus, melhor dizendo, eles ali estão meio que obedecendo, estão contrariados, eles não querem entrar neste barco. Mas Jesus ali, Ele ordena, Ele ali fala com firmeza com eles. Então eles entram dentro daquele barco e então eles decidem ir em direção à outra margem do lago.
E quando isso acontece, Jesus faz o quê? Jesus não foi descansar, Jesus não foi se alimentar, Jesus não foi fazer nenhum tipo de visita, mas diz o texto que ele foi para um monte orar. Jesus, ele acostumava fazer isto praticamente todos os dias. Jesus tirava um tempo para ir para o monte orar, para falar com o Pai, para buscar a presença do Pai. E agora o que acontece? Eles entram dentro deste barco. Eles estão indo rumo às outras margens do lago e Jesus está no monte orando. E quando eles chegam ali no meio, diz o texto que a palavra diz que quando eles estavam dentro daquele barco e estavam no meio do mar, diz o texto que o barco começa a ser açoitado pelas ondas. Uma grande turbulência começa a acontecer. Mas o que me chama a atenção e que eu quero que você preste atenção também comigo é que este fato não ocorre quando ali eles entram de imediato, a turbulência não começa, as ondas não se levantam e também o vento não começa a soprar. Isso passa a acontecer quando eles estão ali na metade, estão no meio, estão ali no meio, num lugar mais fundo, num lugar mais perigoso. Eles agora têm que enfrentar, têm que passar por algo que eles jamais imaginavam que teriam que enfrentar, teriam que passar. As dificuldades maiores na nossa vida acontecem no meio. Quando nós começamos a enfrentar algum tipo de problema na nossa vida, quando as dificuldades começam a aparecer, quando tudo se dá início, nós olhamos e pensamos, eu vou desistir, eu vou parar. Muitas pessoas costumam desistir ali, logo no começo. Às vezes a pessoa começa a enfrentar algumas dificuldades, alguns problemas, e ela começa a pensar, eu vou desistir, eu não vou aguentar, eu não vou suportar. E muitas das vezes também, quando a pessoa ali já passou por tanta dificuldade, quando ela está cansada, quando ela começa ali a sentir o peso, do cansaço, praticamente tanto físico quanto espiritual, é o momento em que ela pensa em desistir. Mas aqui o que está acontecendo é que eles estão no meio do mar. Para retornar, eles teriam que andar, que teriam que navegar, vamos dizer a palavra certa. Eles teriam que gastar muito tempo, muitas horas para retornar até o lugar de onde haviam saído. E para continuar, eles também teriam que fazer praticamente o mesmo tanto de horas. E agora, no meio do mar, eles começam a enfrentar uma grande dificuldade, uma grande tribulação. Tem problemas que às vezes começam a acontecer na nossa vida e que a gente diz, logo vai passar. A gente respira, a gente ora, a gente fala com Deus e pede a Deus e a gente olha e começa a pensar, logo vai passar. Mas conforme os dias vão passando, conforme as semanas vão passando, às vezes a gente começa a ficar tão sobrecarregado, tão desesperado devido à situação, que a gente começa a esmorecer. E então a gente olha e a gente diz, eu vou sucumbir, eu não vou suportar, eu vou morrer. Toda prova, ela se torna mais difícil quando nós estamos no meio da tribulação, quando nós estamos vivendo ali momentos de angústia, de aperto, de prova, de cansaço. É o momento que nós enfrentamos na nossa vida, é no meio da prova é que as coisas ficam mais difíceis. É no meio da prova que às vezes a gente pensa, onde está Deus? Por que eu estou nessa situação? Por que eu estou enfrentando esse problema? Por que isso aconteceu na minha casa? Aconteceu na minha cidade? Nós estamos vivendo dias difíceis, todos nós. E eu creio que a humanidade, não só o Brasil, o povo brasileiro, está questionando quando é que tudo vai acabar. Até aonde nós vamos ter que enfrentar
esses dias de tribulação, esses dias de treva, esses dias de desespero. Eu quero dizer para você nessa noite, o Senhor nos colocou dentro de um barco. E esse barco, Ele nos colocou dentro dele, porque dentro dele nós vamos estar salvos. Jesus, Ele ordenou e disse, entre dentro do barco. Todo aquele que estiver dentro do barco, que Jesus ordenou que ali ficasse, não vai de maneira nenhuma sucumbir. Este barco não vai quebrar, este barco não vai afundar. O problema é que às vezes o Senhor tem dado a ordem, entra no barco, e nós não queremos entrar. Tem pessoas que às vezes até entram no barco, mas depois decidem e desistem da caminhada com Cristo, e às vezes desistem ali, e às vezes tomam um rumo, e por conta da decisão que tomou, às vezes por conta da desobediência, a pessoa vem perder a sua bênção, vem perder a sua saúde, e às vezes vem perder até a sua própria vida. Jesus estava no monte orando, e eles agora começam a sentir ali as ondas açoitando ali o barco. Eles estão ali desesperados, porque eles começam a pensar, nós vamos morrer. Este barco vai partir e nós vamos morrer todos nessa tempestade. E agora diz a palavra do Senhor, que eles começam a ficar desesperados. Quando nós começamos a ficarmos desesperados, nós às vezes não conseguimos ver que algumas coisas que estão acontecendo ao nosso lado. Quando nós estamos desesperados, nós às vezes não conseguimos entender algumas coisas que estão acontecendo conosco. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Os discípulos, essas ondas que estão açoitando o barco, essas ondas, este vento que está soprando sobre os discípulos, não é um vento maligno. Se você observar lá em João, você vai ver lá que João está relatando que Jesus havia ordenado e mandado que eles fossem para Betsaida, não para Cafarnaum. E eles decidiram ir para Cafarnaum ao invés de ir para Betsaida. E agora o barco começa a ser açoitado pelas ondas. E agora o vento começa a soprar, o vento contrário, para colocar o barco dos discípulos na direção certa. O Senhor, há quanto tempo tem falado com o povo? Há quanto tempo o Senhor tem entregado uma palavra para que o povo ande na sua direção, que o povo obedeça a sua palavra, que o povo obedeça ali o que ele tem falado, tem usado homens, tem usado mulheres para ali falar com o povo, para falar com as nações, mas na maioria das vezes o homem tem entrado até no barco, mas ele tem decidido em ir para uma direção contrária, a direção que Deus não quer que ele vá. Agora este barco está sendo açoitado e eles acreditam que vão morrer, mas eles não vão morrer. O barco está enfrentando este vento porque é o vento que vai colocar o barco na direção certa. Tudo isso que você está passando, que nós estamos passando, que nós vamos passar, não é para nos matar, não é para quebrar o barco, não é para que ninguém venha perder a sua vida, mas é para que o Senhor coloque os que estão dentro do barco, todos aqueles que estão dentro do barco, e deverão resistir, deverão crer, deverão confiar no Senhor, porque o Senhor está colocando este barco na direção certa, na direção dele. Creia nesta noite. Ainda que o vento esteja soprando, ainda que o inimigo tenha falado que está tudo perdido, que acabou, que não vai vir ajuda, a ajuda já está vindo, porque o Senhor Jesus está vindo, está caminhando sobre as águas, e Ele vai
vir na direção do nosso barco, ele vai nos alcançar, decantarabassure-cai, ele vai segurar nas nossas mãos e o nosso barco não vai naufragar. Coloque a tua fé nesse momento em ação. É no momento, é no meio da prova que Jesus chega, é no meio da luta que Jesus chega, é no momento das dificuldades, é no meio da dificuldade que Jesus chega. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego estavam dentro da fornalha, Jesus chegou e ali ele entrou no meio deles. Jesus está vendo tudo que está acontecendo, meu querido e minha querida irmã. Nós não vamos perecer, porque o Senhor, ele tem a terra na palma das suas mãos. Esse vírus que está aí assombrando a terra, que está colocando pavor no coração dos homens, ele tem limite para agir. Ele vai chegar, vai entrar, vai fazer somente aquilo que Deus deixou e permitiu que ele fizesse. Enquanto Deus permitir, ele vai agir. Enquanto Deus quiser, ele vai agir. Não precise temer as más notícias. Tem muitas pessoas aí que estão ficando perturbadas, tem muitas pessoas que estão desesperadas, mas eu te digo nesta noite, o Senhor é contigo. Pode-se vírus rondar tua casa, pode-se vírus rondar tua vida, mas você não vai sucumbir, porque o Espírito Santo já colocou ali uma tocha de fogo de cima embaixo. O teu corpo, o demônio não vai poder tocar, porque o teu corpo está aí marcado. Este fogo que está te cobrindo do alto da cabeça à ponta dos pés não vai permitir que você venha aí a perder a tua vida. Entrega a tua casa, entrega a tua família. Todos nós agora vamos ver o mover de Deus e o agir de Deus. Deus havia alertado, havia avisado, as Escrituras têm dito aí do que haveria de ocorrer, do que haveria de acontecer. Deus nos alertou. O ano passado, os que estavam na igreja ouviram quantas vezes o Senhor falar que nós iríamos enfrentar um tempo muito difícil, né? Um tempo em que muitos iriam gemer, que a terra iria gemer, que algo terrível estava vindo sobre a terra. Mas tudo isso veio e tudo isso ainda está acontecendo por permissão de Deus. Nós somos servos do Senhor. Você não pode esmorecer, você não pode perder a tua alegria, não pode perder a tua fé. Paulo, quando estava na prisão, Paulo e Silas, quando estavam na prisão, eles haviam ali sido açoitados, estavam arrebentados, as costas deles estavam retalhadas, o sangue vertia, eles estavam sem comer, sem beber, não tinham ali como sair daquela prisão. Mas diz a palavra que ali à meia-noite, os dois começaram a levantar um louvor. Eles abriram a boca e começaram a louvar e entregar o seu louvor ao Senhor. E da maneira que eles foram louvando, diz a palavra que a glória de Deus se manifestou e veio sobre aquela prisão. E aquela prisão chacoalhou, a estrutura daquela prisão foi totalmente abalada, comprometida, a ponto que ninguém depois pôde ficar ali sendo mantido naquela prisão, porque ali a estrutura, Deus mexeu na estrutura daquela prisão e ali Deus quebrou as correntes e colocou e deu ali a liberdade. As correntes foram quebradas, os grilhões foram quebrados. Então nessa noite eu quero te dizer, a situação está difícil, louva, adora, glorifica, confessa a palavra de vitória, profetiza a palavra de vitória, não fica ouvindo o que o inimigo está dizendo, não fica ouvindo o que os homens estão dizendo, ouça que o Espírito de Deus tem falado. Ele diz que a vitória é nossa e a vitória é nossa. Lá no
monte Jesus estava, e eles estavam aonde? Dentro do barco. Às vezes você está dizendo: aonde Jesus está? Eu estou passando pela prova. Aonde Jesus está? A coisa está pegando, olha a dificuldade, olha o que eu estou enfrentando, olha o que eu estou passando. Aonde Jesus está? Jesus estava no monte, de joelhos, e lá no monte ele pôde ver o que eles estavam passando ali no meio daquela tempestade. Jesus está no alto, no sublime trono. Não há nada que passa desapercebido. O nosso Deus não dorme, o nosso Deus não cochila. Ele guarda a minha vida, a tua vida, noite e dia. E a palavra de Deus fala que 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. É tempo, querido, de nós vivermos, é tempo de nós aí presenciarmos grandes milagres, é tempo de nós vivermos o que Pedro viveu, é tempo de nós vivermos o que Daniel viveu, o que Davi viveu e muitos homens de Deus viveram. Deus, no meio de tudo, de toda essa tribulação, de toda essa perseguição, Ele vai mostrar, vai revelar o seu poder, a sua misericórdia e a sua glória. Não temas, pois eu sou contigo. Na quarta vigília, diz a palavra, das 3 às 6 da manhã, quando eles estão ali gritando, quando eles estão pensando que tudo acabou, Ele veio andando sobre as águas. Quando eles estavam pensando que era o fim, Ele veio andando sobre as águas. O nosso Jesus, o nosso general está vindo aí para colocar tudo no seu devido lugar. Ele veio andando sobre as águas, e da forma que ele andava, diz a palavra que a tempestade, as ondas começaram a diminuir, o vento foi perdendo as forças, e ele ordenou, mandou que o vento fechasse a sua boca. Ele deu ordem e o vento teve que obedecer. As ondas, quando viram Jesus chegando, elas perderam a força e o mar se acalmou. Aconteça o que tiver acontecendo nesse momento, não importa o que está acontecendo, Jesus está vindo e todo o mal vai cair por terra. Você está desesperado: o que eu vou fazer? Como é que eu vou conseguir superar? Como é que eu vou conseguir aí retomar a minha vida? Acalma o teu coração, porque Jesus que está vindo, Ele vai tirar você do meio dessa tribulação e vai levar você, vai levar a mim para a terra firme. Nesse tempo de crise, nós vamos ver o poder do nosso Deus. Nesse tempo de crise, os homens que não conhecem a Deus, que não acreditam a Deus, aqueles que estão afastados do caminho do Senhor, vão ver quem é o Deus de Israel, o leão da tribo de Judá. Nós em breve estaremos na casa do Senhor, adorando, glorificando, como diz aquele louvor que eles estão aí louvando, né? Que estão usando muito esse louvor para adorar a Deus, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, creia, o amanhã vai chegar. Deus tem um propósito na tua vida, Deus tem coisas lindas para fazer na tua vida. Nós vamos nos encontrar, nós vamos nos abraçar, nós vamos regozijarmos na presença do Senhor. Ele veio andando e eles olharam e disseram: é um fantasma. Eles não conseguiam, por conta de dificuldade, do medo, eles não conseguiam ver quem é que estava chegando. Talvez o vento que está soprando, as dificuldades que você está enfrentando, tenha te impedido de ver que ele está chegando, mas ele está chegando. E então ele diz: tem de bom ânimo. E o Senhor diz para você nessa noite: tem de bom ânimo, não perca a tua força, não perca a tua alegria, não perca a tua paz, porque eu estou chegando, a vitória está chegando, o livramento está chegando. Passe pela prova, mostrando que você é aquele que confia no Senhor teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma. É agora que você vai saber o tamanho que
que você tem. É agora diante do Senhor, é agora que você vai ver o tamanho da tua fé. É nesse momento que você vai ver a estrutura que você tem. É nesse momento que você vai aprender muitas coisas. É tempo de buscarmos a Deus. Vamos orar, porque tudo vai ser feito, vai acontecer mais rápido conforme a gente se curva, conforme a gente adora e conforme a gente ora. E Pedro olhou e ele viu Jesus, ele diz: se eres tu, faça-me ter contigo. E Jesus disse: venha, venha, sou eu, venha. E diz a palavra que Pedro começou a andar sobre as águas. E ele continuou andando, e na medida que ele olhava para Jesus, ele estava andando. Mas quando Pedro começou a escutar o barulho do vento e começou a observar ali a turbulência daquelas águas, despertou nele algo que o fez temer. O medo, meus irmãos. Ele ficou com medo. Nesse momento, não deixe o medo invadir o teu coração. Olhe para Cristo, olhe para Jesus, olhe para o Senhor. Nesse momento agora eu te convido a olhar para o Senhor. Não olhe para o número de casos de mortes que tem sido apresentado aí na televisão. Não olhe para ali o número de infectados. Não olhe para a situação que está sendo falada, mas tem de bom ânimo, porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está vindo aí. Eu convido você a orar comigo nesse instante. Se você está aí na sua casa, se coloque de pé. Eu vou estar me colocando de pé agora, e vamos aí falarmos com o Senhor. Se você pode se ajoelhar aí na sua casa, se ajoelhe. Nós vamos estarmos aí levantando um clamor agora. Eu vou estar aqui levantando as minhas mãos e vou estar orando por você, porque eu não posso levantar por conta aqui da câmera, mas eu vou levantar as minhas mãos. Senhor nosso Deus, soberano e eterno Pai, nós sabemos que o Senhor está vindo, que o Senhor está chegando, decantaraçudecas. Sabemos que o Senhor, meu Deus, já cercou a nossa casa, já cercou cada um de nós. E eu peço, ó Deus, que o Senhor vá de encontro agora, meu Deus, a cada um dos irmãos que estão nos seus lares. Aqueles que não estão aqui nesse país, que estão em outros países, que estão enfermos, que estão enfrentando o vale da sombra da morte, que estão infectados, que estão angustiados, aqueles, ó Deus, que têm os seus parentes que se encontram enfermos. Nós declaramos agora que todo espírito da morte, toda obra maligna, toda força contrária, toda obra do diabo que se levantou contra as nações, contra os escolhidos, contra os ungidos, contra os homens, contra todos os seres dessa terra, nós declaramos que não vai resistir. Deus, alcança agora cada família, Deus, do menor até o maior. Cerca, Senhor, meu Deus, a cada um de nós. Ó Deus, nós pedimos ao Senhor que entre com a tua misericórdia. Nós gritamos por socorro, clamamos em favor desta nação, clamamos em favor dos médicos, clamamos em favor daqueles que estão trabalhando, daqueles que estão colocando, meu Pai, a sua vida em risco para salvar outras vidas. Deus, nós pedimos, o meu Pai, que o Senhor venha soprar com a tua boca o vento, o sopro da vida, que o vento, Senhor, meu Deus, que saia da tua boca, possa, Senhor, limpar a terra, que todo espírito de morte seja queimado, que toda bactéria seja anulada, que essa terra, Senhor, possa ser purificada e que todos nós, ó Deus, possamos sermos tocados pela tua mão santa e poderosa. Deus, alcança agora, meu Deus, alcança cada país, alcança aqueles, ó meu Pai, que estão passando, meu Deus, por um momento agora de tristeza, que estão em luto por conta que perderam, meu Pai, entes queridos, que perderam ali os seus
seus familiares, consola essas famílias, esses jovens, essas crianças. Deus, ampara cada um agora, meu Pai, que está passando pelo vale da sombra da morte. Tu és um Deus que não falha, o Senhor é um Deus, meu Pai, que está a todo instante ao nosso lado. Por isso nós clamamos e pedimos, nós cremos e confiamos que a vitória é nossa em Cristo Jesus. Aleluia, amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Saiba que existe um gigante lá fora, mas a pedra foi colocada na tua mão. O gigante vai cair. Esteja confiando, orando e fazendo a tua parte. E fique dentro do barco. Não saia do barco, porque Jesus vai vir na tua direção. Que Deus possa estar abençoando a cada um dos irmãos. Que Deus possa estar dando uma família aí, um dia abençoado para cada um das famílias. Que esta semana você possa ter uma semana abençoada. Que o Espírito Santo de Deus possa estar guardando a todos vocês. Em nome de Jesus, nós estaremos, se Deus quiser, quarta-feira aí, voltando com uma palavra abençoada para entregar a todos os servos do Senhor. Fique com Deus. Deus abençoe a cada um de vocês. A paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus.